Começou mais um episódio do podcast Piscina Limpa, o podcast da Genco, com a revista Pool Life. Eu sou a Silvia da Pool Life. Eu sou o Aleph da Genco e hoje a gente vai ter a honra de receber aqui no podcast a lenda das piscinas, o maior medalhista da história dos Jogos Paralímpicos. Isso mesmo, Daniel Dias vai estar aqui com a gente hoje. Então, roda a vinheta! Então vamos lá, Daniel, como de costume aqui no podcast, o convidado se apresenta, pode falar aí pra gente? Bom, fala pessoal, tudo bem com vocês? Primeiro uma alegria estar aqui. Eu sou o Daniel Dias, fui atleta paralímpico por muito tempo, quase 18 anos da minha vida. Sou o maior medalhista paralímpico masculino do mundo, com 27 medalhas em Jogos Paralímpicos, dessas 27, 14 são de ouro. Tenho 33 medalhas e as 33 medalhas de ouro em Jogos Pan-Americanos, 40 medalhas em Campeonatos Mundiais. Sou ganhador do Troféu Laureus por 3 vezes, o único brasileiro a ter uma estatueta dessa por 3 vezes. Tenho 33 anos, casado, 3 filhos, Azaf de 7 anos, Daniel de 5, Radassa de 2. E acho que tá bom para a gente começar o papo. Esse é um pouco aí de quem é o Daniel. E como que a natação entrou na sua vida, Daniel? Bom, a natação ela começou na minha vida no final de 2004, após assistir às Paralimpíadas de Atenas. Ali eu pude ver um outro grande atleta paralímpico brasileiro, uma outra grande referência do esporte paralímpico, Clodoaldo Silva, conquistando aí medalhas para o país naqueles Jogos. E foi quando eu pude conhecer o esporte paralímpico, quando eu pude conhecer o esporte adaptado. Até então eu não conhecia, eu tinha meus 16 anos já. Foi essa primeira vez que eu tive um contato com o esporte, já no final de 2004, é quando eu começo a praticar natação e 2005 treinar. Então foi bastante motivado aí pelo Clodoaldo, né? Sem dúvida, eu sempre falei isso, sempre vou falar, porque eu sei da importância que é você ter uma referência, né, vamos dizer dessa maneira. Então o Clodoaldo ele foi aí uma grande referência para mim, eu tive o privilégio de vê-lo competindo, conhecer o esporte através da vida dele. Eu até brinco muito com ele, o Clodoaldo hoje virou amigo, né? Então quando eu digo privilégio também é justamente isso, porque virou meu amigo. Eu digo para ele que ele é um grande culpado, né? No bom sentido da palavra, se existe isso, né? De eu ter conhecido o esporte, ter todas essas conquistas, porque foi através disso e depois eu pude nadar com o Clodoaldo, conquistar medalha junto com ele, poder conquistar a última medalha em Jogos, que foi nos Jogos do Rio, ele aposentou ali, e pude estar vivendo um pouco dessa história do Clodoaldo também. E conta pra ele como que foi nadar, assim, com a sua grande referência ali, lado a lado. Deve ter sido muito interessante. É uma sensação incrível, né? Porque, assim, é aquela pessoa que você começou a praticar o esporte por causa dele, você conheceu o esporte por causa dele. Eu me lembro que na primeira entrevista que eu dei na minha vida, assim, eu falei, um dia eu quero ganhar do Clodoaldo, sabe aquele menino sonhador? Mas eu pude muito além disso, né? Não é simplesmente ganhar, mas eu pude nadar ao lado dele, aprender com ele, poder chamá-lo de amigo. Então, nas competições, aprender com toda a experiência que ele tinha em competições. Então, pude ver o desenvolvimento aí do atleta Clodoaldo, da pessoa Clodoaldo. Então, isso para mim foi muito especial, né? Poder ter nadado tantos anos aí da minha vida com o Clodoaldo e principalmente pela importância que ele tem para o movimento paralímpico, da importância que ele tem para a minha carreira, né? Que eu até falo, talvez se não tivesse o Clodoaldo, não tivesse o Daniel, não tivesse tantos outros que vieram, né? Então, essa é a importância do Clodoaldo, e aí vocês imaginam o privilégio que é você nadar ao lado de quem você se inspirou, da sua referência, é sensacional. Daniel, quando você se torna uma referência, como o Clodoaldo foi uma referência para você, a cobrança e a pressão aumenta nas competições?
tanto a cobrança externa, assim, de torcida, imprensa, quanto a sua própria cobrança nos resultados? Olha, eu confesso para você, acho que eu nunca vi isso como uma cobrança. Na verdade, a minha carreira ela foi construindo muito rápido, né? Então, eu contei aí do Clodoaldo, 2004, 2005 começa a treinar, 2006 o meu primeiro mundial, e de 2006 até a minha última prova, eu pude estar sempre na seleção, entendeu? Sempre representando o país. Então, foi muitos anos representando a nossa nação, né? E como as conquistas foram acontecendo, né? Conquistando medalhas, sendo o maior medalhista, já vem a responsabilidade, mas eu nunca vi como um peso. Eu nunca vi isso, poxa, isso vai me atrapalhar. Eu sempre vi como um grande privilégio, porque assim como o Clodoaldo foi uma pessoa importante para mim, eu sabia que eu estava tornando uma pessoa importante para outros atletas. E como é bacana esse ciclo da vida, né? Como isso é muito importante, principalmente no esporte, você ter uma referência. Poxa, um dia eu quero conquistar o que esse cara conquistou, um dia eu quero chegar onde ele chegou, eu quero até mesmo superar as conquistas dele. E Tóquio pôde me mostrar muito isso, né? De atletas que me viram nadando em Londres. É claro que você vai se sentindo um pouco velho quando é isso, né? Chega um menino lá e fala, pô, te vi nadando em Londres. Pô, e o menino tá ali conquistando medalha para o país, né? Então você fala, nossa, realmente faz um tempo que eu tô no esporte. Mas ao mesmo tempo é muito bom, é muito gratificante. Então eu sempre vi como um grande privilégio essa responsabilidade. Me sentia privilegiado e honrado de poder ser uma referência para as futuras gerações. E sem dúvida nenhuma, esse é o ciclo da vida. Então outros nomes vão surgir no esporte e vão se tornar referência também. E eu sempre tentava passar isso para eles, que olha, você agora pode se tornar uma referência para os futuros atletas. Então veja isso como um grande privilégio, uma grande alegria. Então eu sempre busquei focar nisso, sempre entendi que, poxa, é um privilégio poder ser uma referência e que eu possa, quem sabe, ajudar de alguma maneira essa geração que veio. Eu acho que esse jeito de lidar com a pressão também faz toda a diferença, né? Até na motivação. Sim, eu acredito que sim, porque se você vê isso como um grande peso, pode ser que te atrapalhe no decorrer da sua carreira, no dia a dia, nos treinamentos. Então, isso é uma das coisas, né? Você sempre tentar levar a vida um pouco mais leve, né? De uma maneira leve, fica mais fácil viver, vamos dizer assim, né? Então, eu sempre busquei olhar com outros olhos, né? Tem muito aquela que as pessoas falam, olhar sempre o copo meio cheio, né? Então, é sempre você olhar a vida de uma maneira mais leve, mais simples e que, poxa, que bom que eu sou uma referência, que bom que eu estou conquistando esse número de medalhas, sabendo, claro, eu sempre tinha uma ciência muito grande, assim, pô, hoje eu sou o cara a ser batido, a verdade é essa, né? Então, quando você é um medalhista de ouro, na próxima competição você é o cara a ser batido, o esporte faz parte disso, então, até mesmo essas responsabilidades do esporte, eu tentava olhar de uma outra maneira. Então eu sempre tentei olhar para que a vida se tornasse mais leve e tanto é que eu tenho, né, vamos dizer, a mensagem que é do Sorria para a Vida e tudo mais. Então é algo que eu acredito e criei essa marca, porque é justamente isso, faz toda a diferença como você olha a vida. E além do mais, você, além de ser uma referência, você termina sendo um exemplo, porque você chegou no topo e não se perdeu, porque tem muitos atletas, não só na parte do esporte, mas na vida, que quando a pessoa chega no auge, ela termina esquecendo tudo que ela passou para chegar até ali, né? Sim, isso aí é verdade. Eu acho que o atleta, ele precisa ter uma consciência. Você precisa saber o momento de parar também. Não é fácil. Então eu sempre fui um atleta consciente, então eu sempre tentei pensar, poxa, uma hora eu vou ter que parar, uma hora eu vou ter que ter essa decisão de parar e tudo, e eu sempre quis parar no alto, né? No alto rendimento, rendendo ainda, não começar a cair, eu vou parar. Então eu sempre, e acho que eu consegui fazer isso. Tóquio, eu estava bem fisicamente, mentalmente, e de fato para mim foi incrível poder encerrar a carreira como eu encerrei. Tanto é que na entrevista que eu dei, eu falei justamente isso. Foi muito mais
do que um dia eu podia imaginar toda a minha carreira, inclusive encerrar a carreira daquela maneira. Vou aproveitar o gancho, então, perguntar quando que você definiu que os Jogos de Tóquio seriam os últimos, assim? O atleta ele tem essa questão de pensar em ciclo, né? Então a gente tem muito isso porque a vida a vida de todo mundo, né? Na verdade, elas são ciclos. Mas o atleta vive intensamente isso, né? Por quê? Porque acabam os Jogos Paralímpicos, Olímpicos, que seja, você já está pensando no próximo ciclo, que são 4 anos. Então a gente sempre está pensando em 4 anos. Então, o objetivo desse ciclo é chegar em Tóquio, né? Chegar em Tóquio e representar o país. Então você tem esse objetivo e você planeja para que isso aconteça. Quando acaba os Jogos do Rio 2016, eu sinceramente, já estava começando a pensar. Esse vai ser o último ou não? Bom, será que dá para ir para Paris, né? Então, são coisas que eu já fui pensando, fui ponderando. Eu já estava estudando, né? Já tinha concluído aí alguns cursos. Então, eu aproveitei esse ciclo quando eu decidi, foi em 2018. Então, 2018 foi quando eu tomei a decisão de estar encerrando a minha carreira e que seria Tóquio. Então, em 2018, eu me formei em marketing, fiz pós-graduação em gestão, estou concluindo agora a gestão pública. Então, eu fui desenhando esse contexto, vamos dizer assim, né? Desenhando para que eu pudesse tomar essa decisão. E fui ponderando muitas coisas. Então, tempo em família, que foi uma das coisas que eu priorizei muito. Como que está minha família, como que estão as coisas. E aí foi onde eu decidi tomar essa decisão. Estou muito em paz em relação a isso. Tóquio serviu para justamente mostrar que o legado ele ficou, né? Porque a gente teve aí o maior número de medalhistas na natação. E isso é incrível, né? Não ficou assim, porque eu sempre me perguntava também, vou parar, beleza, mas quem que vai dar continuidade nessa história que começou com tantos outros, veio o Clodoaldo, depois veio o André, Daniel, quem vai dar essa continuidade? E a gente mostrou que não é quem, são alguns atletas, né? Então, se eu for citar nomes, inclusive, eu até vou esquecer de alguns, né? Mas a gente vê o número de medalhistas crescendo, e isso é benéfico, isso é ótimo, isso é incrível para o esporte, para a natação paralímpica. E foi onde foi dando mais tranquilidade de que a decisão ela foi tomada corretamente. E eu acho que quando você... Porque não é fácil, o primeiro ponto é esse, não é fácil de você tomar uma decisão dessa. Mas quando você tem a consciência de tudo isso, você está ciente de tudo isso, eu vejo que você consegue aproveitar mais. Então, eu sorri, eu chorei, vivi tantas emoções nesses jogos. E que para mim foi muito especial, porque eu já sabia que ia ser o último, né? Então, isso você consegue desfrutar e curtir de uma maneira diferente. E sendo uma decisão difícil, decidir esses são meus últimos jogos. Aí inicia uma pandemia e os jogos são adiados para o ano seguinte, do 2021. Como que funcionou o psicológico nessa questão, meus últimos jogos, em ainda adia a questão técnica de treinamento? Como que foi esse ano de adiamento das Olimpíadas? Bom, vou voltar a falar da maneira como você olha as coisas. Eu olhei, falei, cara, que bom, ganhei mais um ano como atleta. Era para ter parado em 2020, ganhei mais um ano e vou encerrar minha carreira em 2021. Mas é claro que não foi tão simples assim, tão fácil assim, né? Então, quando você está com a decisão tomada e eu anuncio ali que seria meu último jogos, fica aquela, será que os jogos vão acontecer? Porque ainda a gente estava muito nessa, né? Os jogos vão acontecer, não vai acontecer, vai ter, não vai, como que vai ser? Então eu falei, poxa, mas eu queria encerrar a carreira nos jogos, eu não queria encerrar a carreira sem competição, mas ao mesmo tempo eu tinha definido, olha, vai ser meu último ano. Se tivesse jogos, beleza, se não tivesse também, eu também estaria encerrando a minha carreira. Não da maneira que eu sonhei, mas iria acontecer. Mas foi muito melhor, os jogos aconteceram, né? Foi realmente espetacular poder competir em Tóquio. Mas a pandemia, ela
te faz refletir um pouco mais, né? No meu caso, me fez refletir mais ainda. Pô, será que eu vou ter que estender aí a minha aposentadoria, né, para acontecer nos Jogos de Paris, talvez? Então, te faz refletir e pensar um pouco mais. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Mas a gente pensa. Então, tive que fazer replanejar muitas coisas, tive que realmente analisar muitas outras coisas, inclusive de projetos que já estavam para acontecer, porque eu já tinha planejado, né? Pô, é 2020 que eu encerro a carreira, 2021 quero colocar alguns projetos que eu tenho para funcionar, mas que acabou que eu conseguindo organizar tudo isso e desfrutar ao mesmo tempo de tudo que eu desfrutei nos últimos anos aí enquanto atleta. E não teve uma torcidinha assim, falar, não, Daniel, agora Paris só é 3 anos, né? 4, né? Tem, até hoje tem isso aí, né? Pô, parou mesmo. Pô, Paris está aí, eu concordo, Paris está aí, eu posso ir para Paris, mas não enquanto atleta, posso ir de uma outra maneira. Mas a gente também pensa, tá? Não é porque eu estava decidido e, como eu já falei, é uma decisão difícil, você pensa, né? Principalmente quando você tá bem fisicamente, né? Quando você encerra a carreira, como eu encerrei, se sentindo bem e que daria para fazer algo a mais. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia e tinha a convicção que era isso que eu queria. Era isso, eu queria encerrar a carreira dessa maneira. Então, foi da maneira que eu planejei, da maneira que eu sonhei. E é desfrutar de tudo isso agora. Mas vem os comentários, vem o próprio pensamento. Pô, é só 3 anos, né? Geralmente é 4, pô. Né? Então é só 3. O ciclo é até um pouquinho menor, ó. Exato. É aquele famoso, será que dá, né? E como que era a rotina de treinamento, Daniel, para os Jogos de Tóquio? A pandemia atrapalhou ou melhorou, porque teve um pouquinho mais de tempo aí? Na verdade, a pandemia ela melhorou no sentido de tempo com a minha família, tá? Então, consegui estar mais presente em casa e tudo, mas ela atrapalhou muito a preparação física, né? A preparação para os jogos. Então, eu literalmente, no início da pandemia, eu até falo e brinco, né? Que eu fiquei literalmente um peixe fora d'água, porque nadador precisa de piscina, precisa de água, e a gente não conseguiu. Fiquei mais de 40 dias sem ter contato com a piscina. E aí ficou muito aquela, né? Então, abria, depois fechou de novo, né? Então, foi muito isso, oscilando bastante. E a gente teve que buscar aí locais para treinar e tudo. E foi onde eu fui bem recebido na cidade de Atibaia para conseguir treinar, fazer minha fase final de preparação aqui na cidade de Atibaia. E aí eu não tive mais problema em local de treino, né? Claro que seguindo todos os protocolos sanitários necessários. Então, né, tanto o meu treinador e eu, como era só nós dois também, então tinha o distanciamento e tudo mais, mas ainda assim afetou a preparação, porque daí a gente não teve competição. Então, são 2 anos sem competir que eu fiquei, né, antes de Tóquio. Então, a minha última competição tinha sido em 2019, em setembro, que foi o Mundial em Londres, e depois disso eu não competi. Então, eu fiquei 2 anos sem competir. Foi algo que afetou bastante a preparação, porque uma coisa é, como diz, jogo é jogo, treino é treino, é justamente isso, porque você treinar é uma coisa, competir é outra, e é importante você ter ritmo de competição, coisa que a gente não conseguiu ter, mas a gente também tinha consciência que seria mais um obstáculo que a gente tinha que superar, e não era o único atleta que estava sofrendo com isso, então a maioria dos atletas brasileiros passaram por isso, mas a gente conseguiu se superar e conseguiu aí vencer mais esse obstáculo. Daniel, eu acho que de forma geral, todo atleta, quando ele conquista uma medalha, cada medalha ela conta uma história, ela traz uma emoção diferente para o atleta. De todas as medalhas que você já ganhou na vida, vamos colocar de forma geral, qual que é aquela medalha que quando você olha dá aquele aperto, dá aquela emoção? Pô, agora você me colocou numa situação difícil, hein, poxa. Depois de todas as medalhas que eu falo que eu tenho, uma coisa você tem razão, que é que cada medalha ela tem a sua história, independente aí se ela é prata, ouro ou bronze, né? Ela tem a sua história de tudo que você passou.
E muitas vezes até uma medalha de bronze, às vezes traz mais emoção do que uma dourada que foi conquistada, né? Dependendo da situação. Sem dúvida. Então, realmente, assim, eu vou citar aqui, e não necessariamente que ela seja a mais importante de todas, mas pelo contexto, por tudo que viveu, né? Foi a minha primeira medalha dos Jogos de Tóquio, que foi no 200 livre, por todo o contexto que eu passei para chegar até ali, sabendo que seria meu último Jogos. Porque a partir dela, os Jogos ficou mais leve, entendeu? Ficou muito mais tranquilo, ficou mais divertido e eu consegui aproveitar a minha última competição. Até nadar, tudo isso estava bem tenso, bem difícil. E depois dessa conquista do 200 livre, ficou muito mais leve, muito mais divertido. Então, eu citaria ela aí por toda a história que ela tem por trás dela. E qual Olimpíada você ficou mais nervoso? Essa última, que era de encerrar a carreira, ou na primeira? Foi a última. A primeira teve o nervosismo tudo, mas era um menino ali, né? E quando você compete só a última aí, não que tenha o peso, mas tem toda uma emoção que você começa a resgatar e relembrar tudo que você passou, tudo que você enfrentou na vida para chegar naquele momento, e não só no âmbito esportivo, mas em toda a sua vida mesmo, né? E de tudo que foi construído através do esporte. Então, era uma emoção muito grande, nem só nervosismo, mas a emoção como um todo, né? Então, foi bem difícil conseguir controlar tudo isso e poder desempenhar o melhor. E é mito ou verdade que ninguém gosta de ganhar a medalha de prata? Você sabe que é verdade, porque assim, a medalha de bronze, ela tem, cara, que bom, né? Assim, fiquei ali, acabei ganhando do quarto. Agora a prata tem aquela história que eu perdi a de ouro, entendeu? Mas eu sempre acho que cada conquista, independente de medalha ou não, ela tem a sua história. Então, nem todo mundo consegue entender e desfrutar disso, mas eu acho que os atletas deveriam desfrutar muito mais das suas conquistas pessoais. Então, você estar lá representando o seu país numa Paralimpíada, você tem que entender que você está entre os melhores do mundo. Quando você pega uma final, você está entre os 8 melhores do mundo. Então, eu sou num ranking, eu estou entre os 8 melhores do mundo. Então, se você consegue ficar em quarto, se você consegue ficar em quinto, sexto, você é o 6º melhor do mundo. Voltamos a falar, tudo depende da maneira que você olha. Mas o esporte tem isso. A prata é dolorida. E o bronze você celebra muito mais que a prata. É estranho, né? Mas é isso, tá? Não é real, o mito é real, então. É real. Ninguém melhor para responder isso que Daniel Dias. Ô, Daniel, falando de âmbito olímpico geral, acho que essas Olimpíadas ficaram marcadas também pela parte psicológica dos atletas, tanto no caso que aconteceu nas Olimpíadas com a Simone, né, a ginasta americana, e como que funciona para o atleta, principalmente na natação, ele tem um equilíbrio e um foco, porque nos outros esportes, às vezes ele não vai bem numa prova, mas ele tem 1, 2 dias para ele se competir de novo. E na natação, normalmente, a classificatória num dia, final no outro, às vezes no mesmo dia. Como que funciona esse equilíbrio para, eu não fui bem nessa prova, mas daqui a pouco eu estou numa final, eu tenho que dar o máximo. Isso é algo bem difícil do atleta lidar, tá? Acho que é um ponto ao mesmo tempo muito importante. Por quê? Eu sempre entendi que todo atleta que ele chega para uns jogos, ou pelo menos, vamos dizer aí, 98%, 99% dos atletas, fisicamente ele vai estar preparado. Difícil você ver um atleta que está nos Jogos Paralímpicos que não se preparou para estar lá. Agora, mentalmente, nem todos estão prontos. É aí que vai fazer a grande diferença. Então, de repente, você nadou uma eliminatória, a natação a gente pode fazer isso, né? Então, você nada uma eliminatória, não saiu como você planejou. Se você está mentalmente forte, aquilo não vai te prejudicar para a final. Ou se você nadou uma final e não saiu como você pretende, como você gostaria. Bom, eu tenho a oportunidade de nadar uma outra prova.
Tem alguns atletas que só fazem uma prova. O desafio é muito maior. Então, assim, graças a Deus, eu sempre nadei muitas provas. Então, eu sempre tinha uma oportunidade a mais para evoluir, para melhorar. Mas eu sempre tentava conversar isso com os atletas, né? Você tem uma prova, pô, faz lá o seu melhor. Chega lá, cara, e só repete o que você vem fazendo nos treinamentos. Acho que isso é muito importante o atleta entender. Não é momento de inventar algo, não é momento de inovar, é momento de repetição, você fazer o que você treinou. É só isso. Quando você tem essa mentalidade, não quer dizer que você não vai ficar nervoso, não vai ter o frio na barriga, mas vai sair muito mais natural. Mas a gente tem que entender que na nossa vida, por muitas vezes acontece algo que você não planejou, não sai como você almejou. E aí é onde eu vejo que todos nós, como seres humanos, nós temos que saber lidar com isso, com as frustrações e com as conquistas. Então acontece isso na vida do atleta, é tirar o melhor de tudo isso, saber, eu errei aqui, acertei ali, vou evoluir, vou melhorar, para que na próxima eu possa melhorar. Sim, é muito interessante o jeito que você vê a vida, Sim. assim. Tô achando muito legal. Porque eu acho que tem que ter um foco e um equilíbrio muito grande para você poder dosar ali um resultado que não foi como o seu esperado, para daqui, ou no dia seguinte, às vezes no mesmo dia, você já cair na água de novo para uma nova prova. Eu acho isso sensacional. Eu posso dizer assim, é difícil. Então, nem toda a minha medalha, olha o que eu vou falar, hein? Nem toda a minha medalha de ouro foi o resultado que eu queria. Resultado, quando eu falo, tempo, marca. Então, até nesses momentos, eu falava, poxa, posso melhorar e evoluir. Então, acho que é sempre isso muito importante, você saber o propósito que você está ali. É isso, quando você entende propósito, fica muito mais fácil. Quando você entende o propósito da sua vida, fica muito mais divertido, porque você sabe aonde você quer chegar e você batalha para que aquilo aconteça. E eu sei que normalmente na natação, nas classificatórias, os para-atletas, eles dão uma dosagem um pouco menor para dar tudo na final. Como que funciona esse equilíbrio para você saber dosar essa velocidade que você vai dar na eliminatória para na final? Para você não se empolgar ali na eliminatória e dar tudo e fica cansado para a final. Sim, realmente isso aí acontece, né? Você... Não 100% nas provas, algumas provas você precisa nadar 100% de manhã e 120% à tarde, né? Então as finais elas são à tarde, né? E as eliminatórias no período da manhã. Mas você consegue, uma boa parte das provas você consegue aí fazer uma dosagem, né? E não nadar já aos 100% nas eliminatórias. Aí é uma questão de experiência que você vai ganhando na competição, é uma questão que você vai conhecendo também os adversários, sabendo lidar com toda a emoção dos jogos. Então, tem toda essa questão que você consegue trabalhar, mas é um risco calculado, vamos dizer, né? É um risco calculado porque você pode, sim, nadar mais fraco e ficar fora de uma final. Então, você tem que ter uma consciência ali do que você está fazendo. Eu sempre fui muito consciente nisso e sempre busquei fazer isso de uma maneira com excelência, para que eu pudesse me resguardar também para, na final, conseguir dar o meu 100%. E agora, então, vamos falar, né, mais do presente, digamos assim, ou do futuro. Pode falar um pouquinho sobre o seu instituto, Daniel? Ele vai ser inaugurado em janeiro, é isso mesmo? Confirma? É isso, vamos falar de presente e futuro, então, né? Porque poder falar do Instituto é algo que me alegra muito. É um projeto que saiu aí do coração já tem 5 anos, o Instituto já foi fundado em 2014, então a gente está indo aí para completar agora 6 anos de existência, indo para o 7º. Então, quando eu digo que surgiu do coração, né, porque eu sempre quis fazer a diferença, sempre quis ajudar através da ferramenta esporte.
Então, o Instituto ele é fundado em 2014, mas até começar a funcionar, então o projeto ele vem engatinhando, vamos dizer dessa maneira, mas dessa vontade, desse intuito de fazer a diferença. Mas eu não consegui, assim, dedicar o quanto eu gostaria, não conseguia estar presente no Instituto pela minha vida de atleta, pelo treinamento, pela dedicação. E aí, quando eu já também decido me aposentar, é onde eu falo, bom, agora eu vou cuidar desse meu quarto filho. Vamos dizer assim, né? Tenho meus filhos aqui, que são Razaf, né? O Daniel e a Radassa, mas tem o Instituto que eu vejo aí com muito carinho. Brinco aí que é um filho a mais, porque eu gosto de fazer a diferença. Acho que todos nós podemos fazer a diferença e é retribuir, a verdade é essa, retribuir o que o esporte me deu. O que eu conquistei, muitas coisas, é tentar retribuir de alguma maneira e ajudar famílias e crianças com deficiência, né? Acho que esse é um papel do Instituto, ser essa ponte para que todos possam compreender que campeões na vida, todo mundo pode ser. Não necessariamente todas as pessoas com deficiência elas querem ser atleta, mas a ferramenta esporte vai agregar e transformar a vida delas. Então, esse é o papel do Instituto. A gente, com a pandemia, reestruturou tudo e em janeiro a gente começa a funcionar aqui na cidade de Atibaia, buscando isso, fazer a diferença através da ferramenta esporte, que é tão enriquecedora, né? Que enriquece a vida das pessoas. O esporte me ensinou tanta coisa, o esporte me deu muita coisa, e não estou falando aqui de medalha e troféu, estou falando de valores e tudo que ele me ensinou, e eu venho aprendendo muito ainda com o esporte. Legal. Ô Daniel, e para encerrar, a gente queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo que, assim como você viu o Clodoaldo, hoje e nas últimas Olimpíadas olhou para você e falou, eu quero ser um atleta como o Daniel. Que mensagem que você deixa para essas pessoas? Primeiro obrigado por torcer, vibrar, e eu fico muito honrado hoje de ser essa referência para muitas crianças que estão aí começando a sua carreira esportiva. Mas se posso deixar, né, se me permitem deixar uma mensagem para eles e para elas, é que acreditem no sonho de vocês. Eu digo que todas as conquistas que eu tive, eu sonhei para a minha vida. Busquei realizá-la, busquei concretizá-la. Acredite no seu sonho, os sonhos somos nós que construímos. Sabendo que você vai ter que ter determinação, perseverança, abdicar de muitas coisas, superar muitas outras, mas que é possível. Quando a gente não coloca limite de realização e capacitação, você entende que você consegue realizar grandes coisas. Essa é a mensagem que eu compartilharia, que eu sempre levei para a minha vida e acreditei que os meus sonhos eram possíveis. Que mensagem. Isso aí, pessoal. Não desista dos seus sonhos. Então é isso, Daniel. Precisa de merchan com o Daniel Dias? Ele já é um merchan, assim, conhecido mundialmente. Geralmente no final do podcast a gente pede para deixar o @, enfim, né, Instagram. Mas eu acho que, Daniel, se você quiser passar aí as redes, né, do Instituto, o site, eu acho bacana para o pessoal. Opa, ótimo. Bom, se puder compartilhar, vou compartilhar com vocês aqui então. Tem o meu Instagram e as redes sociais, né? Tantas outras aí. É Daniel Dias, o Instagram é Daniel Dias 88, mas também tem do Instituto, institutodanieldias.org.br é o site e Instituto Daniel Dias é o Instagram. Bom, Daniel Dias, a gente só tem que agradecer a sua participação, por tudo que você fez representando o Brasil em Olimpíadas, em Paralimpíadas, Parapan, Mundiais, e agradecer a sua participação, ter doado um pouquinho do seu tempo com a gente. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, fico muito feliz de sempre poder falar um pouco, né, do esporte paralímpico, das pessoas com deficiência, isso é sempre muito bacana. É isso aí, então. Muito obrigada, Daniel. Valeu. Falta palavras até. Obrigado. Obrigado, Daniel. Valeu, um abraço. Tchau, Abraço. Tchau. Então é isso, pessoal. Infelizmente, esse episódio chegou ao fim, mas a conversa tá longe de terminar. Então, vai nas nossas redes sociais. E comenta aqui o que você achou desse episódio novo do podcast. Não deixe de
compartilhar ele com todos os seus amigos, segue a Genco e a Pularf em todas as redes sociais e se inscreve aqui no canal para você ficar por dentro de tudo que acontece no mundo das piscinas. E não esquece de assistir os nossos últimos episódios também, tá tudo muito legal. Muito bom, galera! E por hoje é só, até a próxima. Tchau! Tchau!